Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, teólogo e neologista, eu quero relatar sobre um estágio pedagógico do campo espiritual, vindo de Deus, pois a programação da atividade desenvolvida foi através do Espírito Santo, e o objetivo a ser atingido nessa meta foi ele conflitante na vida do profeta. E eu quero exemplificar, pois o alarme cerebral dele foi uma reação coordenada do medo, que tinha essa dúvida, essa sua indagação, que significa o transtorno do pânico, que poderia ser a sua defesa desse pânico, do medo retroatório. Você vai entender porque eu falo do retroativo, do passado, é como uma história pertencente a alguém da sua própria família, que viveu, passou uma experiência negativa, e é decorrente desse círculo da vida. Eu sei que passado não tem que fazer parte da existência do nosso presente nas nossas vidas, ainda mais de coisas ruins. É o que expõe o estado hipotético, pois esse fato relatado dá origem que podemos sim ter a coordenação cerebral para a orientação de diversas pessoas que não obtiveram experiência, como não só teremos teoria, mas o conhecimento vivido, e passaremos a orientação que não deixará algumas pessoas vulneráveis em atuação, que temos as próprias experiências, ainda que negativa, vai se tornar positiva, para não deixarmos a pessoa nesta vulnerabilidade zumbiologicamente falando, do psicológico, pois é dentro dessa condição, desse estado, como infectologista espiritual, neologista, teólogo, infectologista espiritual, que eu quero falar, que eu quero abordar sobre esse trauma familiar, que muitos não entendem, de Jonas, que muitos criticam, pois não sabem que seu pai, antes da sua ação, foi sacrificado na mesma cidade que ele agora era enviado e deveria cumprir o seu dever profético. E aí é que veio esse pânico do medo vivido por ele. Mas antes de iniciar essa história do livro de Jonas, você vai entender que todo esse pânico do medo, conforme eu falei, de situação do passado, que ele viveu na família, e aqui em 2 Reis 14, versículo 23, eu vou estar lendo até o versículo 26, que diz: no 15º ano de Amazia, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reinou 40 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebote, que fez pecar Israel. Também esse estabeleceu o termo de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, do Deus de Israel, a qual falava pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efé, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nunca havia encerrado nem livre
nem quem ajudasse a Israel. Então, é dentro dessa condição que eu quero falar, desse transtorno, desse pânico, dessa indagação, como o medo foi a defesa dele, que viveu dentro dessa experiência negativa do próprio pai, que foi sacrificado na mesma cidade. Então, nessa vocação de Jonas, dele ter a fuga, foi esse pânico do medo como um fortalecimento dessa atividade. Mas, e aí é que está, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aí é que está, Jonas subiu e fugiu-se, se levantou e fugiu-se de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, e achou ali um navio que ia para Tarse, e pegou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar que viesse um grande vento, e fez com que o mar, dentro dessa grande tempestade, o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, que cada um clamava ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e ali se deitou e dormia, um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tendes, que dorme? Levanta-te, invoca o teu Deus também. Assim, Deus se lembrará de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos, por causa do que sobreveio esse mal até nós. E lançaram sorte sobre cada um deles, e caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: clama agora, por que razão nos sobreveio? Porque veio essa ocupação dentro da tua divergência. E aí é que perguntaram, indagando ele: qual é a tua terra? De que povo tu és? Então eles queriam saber por que sobreveio aquele mal, que ocupação era dele, de onde ele viria, de onde ele tinha o seu povo. E aí ele vem com a sua sinceridade, ainda dentro desse tremor e temor, e ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Então disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevou e engrossava cada vez mais. E disse-lhe: lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. E aí é que está a indagação e a resposta. Então clamaram ao Senhor, dizendo:
Ó Senhor, nós rogamos que não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovaste. Que é aí que está a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. E diz que levaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E aí é que temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram também sacrifício ao Senhor e fizeram votos. E despertou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse Jonas estava 3 dias e 3 noites na entranha desse peixe. E ali é que veio a condição dele, do seu salvamento, que foi a oração, que é a nossa relatividade comunicativa com Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele respondeu: do meu ventre, do inferno, gritei, e tu me ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercou, e toda a tua onda, todas as tuas vagas têm passado por mim. E eu disse: lança-me, estou de diante dos teus olhos. Todavia tornei-me a ver o templo da tua santidade. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram sobre minha cabeça. E eu desci até o profundo dos montes, e os ferrolhos da terra corromperam-se sobre mim, para que sempre mais te livraste da minha perdição, ó Senhor meu Deus, quando desfaleci a minha alma. Eu lembrei do Senhor, e então entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E aí é que veio esse oferecimento desse sacrifício, da voz do agradecimento, que ele pagou ao Senhor o que deveria fazer dentro dessa salvação, como o Senhor falou, pois ao peixe que vomitasse a Jonas. E aí veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai-te à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Presta bem atenção. A fuga dele foi o trauma psicológico do pânico, do medo que já tinha passado o seu pai. E ele deveria ir na mesma cidade, que era constrangedora, era para ele, dentro desse trauma psicológico, uma situação que lhe deixaria vulnerável. Mas ele queria pregar uma vingança. O desejo dele era reparar esse trauma familiar que ele conviveu e atormentava o seu psicológico. Mas ele levantou-se e foi a Nínive. E a segunda palavra do Senhor era: pois Nínive, uma grande cidade de 3 dias a caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive cercaram e creram em Deus.
E aí que está, programaram um jejum, vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor, isso significa dos soberanos, até os que eram comandados, porquanto estavam eles dentro desse tremor. E aí que veio a palavra que chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono e tirou de si mesmo as suas vestes e cobriu de pano de saco, que era a humilhação objetiva, e se assentou sobre cinza, e fez uma proclamação dizendo, essa divulgação em Nínive, porque mandou o rei, desde os grandes, dizendo, nenhum dos homens, nem animais, nem boi, nem ovelha, porém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas todos os homens e animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converteram cada um do seu mau caminho e da sua violência que havia na sua mão. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apagará o furor da sua ira sobre o que não pecamos. E Deus viu a obra deles, conforme se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Aí é que está o desespero que aumentou esse pânico retroativo na vida de Jonas, que seria pregar a vingança objetivamente agora, mas não com o pânico do medo, mas querendo, dentro ele dessa revolta, que ele teria a oportunidade de fazer, mas desgostou Jonas extremamente, disse e ficou ele todo ressentido, e orou ao Senhor e disse, ó Senhor, não foi isso o que eu disse, eis que estando ainda na minha terra, por isso não me preveni fugir para Tarse, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande benignidade, que te arrependerias do mal. Peço, pois, que tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Era a questão do que eu falei, e dentro desse estado pedagógico espiritual de Deus, que foi essa programação dessa atividade desenvolvida através do Espírito Santo objetivamente para atingir essa meta, que foi ele conflitante na vida do profeta Jonas, e dentro desse alarme cerebral que veio essa reação desse medo, da dúvida, da indagação, que foi esse transtorno de pânico. E ele poderia ser uma da condição vitimitosa daquela cidade. E aí diz que então Jonas saiu daquela cidade e assentou-se ao oriente na cidade, e fez ali uma cabana, e assentou-se debaixo dela, e a sombra até vir acontecer o que ia acontecer naquela cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma bobroeira que subiu por cima de Jonas, e para lhe fazer sombra, para que a sua cabeça, ao fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou
extremamente por causa da bobroeira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, e feriu a borboeira, e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jona, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jona: é caso razoável que assim te enfades por causa da borboeira? E ele disse: é justo que te enfada ao ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da borboeira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que em nenhuma noite cresceste, e nenhuma noite, e na mesma noite nasceu, e numa noite ela pereceu. E aí é que está esse tratamento psicológico, que eu posso falar, que foi desse medo do pânico, da dúvida dele, que foi desse passado retroativo que circulava na vida familiar, tendo essa existência presente dessas coisas ruins, que foi dentro dessa condição, dessa coordenação cerebral, que obteve ele essa experiência de querer amaldiçoar, mas sabia que Deus era misericordioso e ele não queria. Então, Deus agora dá a exemplificação de nascer a borboeira, dele ter o alívio, de vir o sol, ele acelera de novo querendo morrer, e Deus dá o exemplo dele com coisa insignificante, ele tendo cuidado, ele tendo o desejo de que não acontecesse, tendo compaixão da borboeira. E aí é que Deus diz para ele: e não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais? Não só porque ele é o Criador, não só porque ele é que dá a vida a todas as coisas, mas a oportunidade que eles tiveram foi de se arrepender, como cada um de nós temos essa oportunidade. Ele nos dá essa chance do reconhecimento, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida hoje. E não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar aqueles que nele crê. E a intenção de Jonas era, dentro dessa origem, que eu posso dizer, hipoteticamente, que era o transtorno da experiência que obtiveram do acontecimento com seu pai, que era profeta e foi sacrificado naquela mesma cidade. Era o que atingia ele. E era essa situação conflitante que ele vivia, e dentro desse pânico, Deus dá essa lição de benignidade. Deus dá essa condição a ele de nós não termos compaixão de coisas insignificantes e querer destruir aquilo que às vezes é valoroso. Não diante dos homens ou para os homens, mas para Deus, que é o Criador. E nós, irracionalizadamente, queremos amaldiçoar, quando que Deus pode fazer com que se convertam, se arrependam.
Então, é o que muitos não entendem dentro desse campo espiritual, pois essa programação da atividade desenvolvida através do Espírito Santo, desse objetivo, para atingir essa meta, que foi conflitante para o profeta Jonas devido a essa condição desse alarme cerebral, que foi esse transtorno de pânico, vivido não só pelo seu pai, e agora ele com medo também, dentro desse pânico retroativo do passado, da história pertencente à sua família. Mas, entenda uma coisa, operando Deus, quem impedirá? E objetivamente ele teve que obedecer a Deus, também se arrependendo e querendo fazer justiça. Mas a palavra de Deus diz que a justiça do homem, ela é imunda, mas a justiça de Deus, ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Cada um recebe aquilo que planta, aquilo que pratica. E aí é que está a revisão psicológica que devemos fazer quando tentamos acusar alguém, criticar alguém. Não é esse o nosso dever, que a Bíblia nos orienta. Não julgar para não ser julgado, não condenar para não ser condenado, mas é termos essa condição desse doutrinamento do Espírito Santo, doutrinando o nosso, que aí são os frutos do Espírito Santo, são os dons de discernimento do Espírito, para a compreensão e saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida ministerial. Mas que fica essa mensagem expressiva, teologicamente, psicologicamente, dentro dessa orientação, o porquê do pânico que ele sofreu, e ele foi estabilizado dentro do ensinamento de não valorizarmos coisas insignificantes. É o que Jesus ensinava. Não adianta coar a mosca e engolir o camelo. Então nós devemos ser prudentes, como ele dá exemplo, de ser tardio no falar e rápido no pensar. É por isso que eu afirmo que Lef é suede, ayaulela, mema, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.